Livro 2 dos Processos em Espécie, Título 1 do Processo Comum, Capítulo 1 da Instrução Criminal. Artigo 394. O procedimento será comum ou especial. Parágrafo 1º. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Inciso 1. Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos, de pena privativa de liberdade. Inciso 2. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos, de pena privativa de liberdade. Inciso 3. Sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. Parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial. Parágrafo 3º. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 e 497 deste Código. Parágrafo 4º. Nas disposições do artigo 395 a 398 deste Código, aplica-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Artigo 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando 1. For manifestadamente inepta. 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação. Ou 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares a alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado, nos termos do artigo 95 a 112 deste Código. Parágrafo 2º. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, inciso 1, a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. 2. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. 3. Que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. 4. Extinta a punibilidade do agente. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado ou seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias,
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acreações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Artigo 401. Na instrução, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Parágrafo 1º. Neste número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas. Parágrafo 2º. A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 deste Código. Artigo 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e, a seguir, o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Artigo 403. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais, por 20 minutos, respectivamente pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidas 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Parágrafo 3º. O juiz poderá ser considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Neste caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Artigo 404. Ordenado de diligência considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 dias, suas alegações finais, por memorial e no prazo de 10 dias. O juiz proferirá a sentença. Artigo 405. Do ocorrido em audiência, será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. Parágrafo 2º. No caso de registro por meio de audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. Capítulo 2 do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. Seção 1 da acusação e da instrução preliminar. Artigo 406. O juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído no caso da citação inválida ou por edital. Parágrafo 2º. A acusação deverá arrolar testemunhas, até o máximo de 8, na denúncia ou na queixa. Parágrafo 3º. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo de interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Artigo 407. As exceções serão processadas em apartado nos termos do artigo 95 a 112 deste Código. Artigo 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 dias, concedendo-lhe vista nos autos. Artigo 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos em 5 dias. Artigo 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização de diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de 10 dias. Artigo 411. A audiência de instrução proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Parágrafo 1º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. Parágrafo 2º. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 3º. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no artigo 384 deste Código. Parágrafo 4º. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Parágrafo 5º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. Parágrafo 6º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Parágrafo 7º. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Parágrafo 8º. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada, em qualquer caso, a ordem estabelecida no caput deste artigo. Parágrafo 9º. Encerrados os debates, o juiz proferirá sua decisão ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Artigo 412. O procedimento será concluído no prazo de 90 dias.